Paz de Deus, meus caríssimos irmãos, nesse momento, graça e paz também, né? Desejo que todos tenham um excelente dia. Não sei que dia que você vai ver, mas seja lá o dia que for, que seja um excelente dia. Desejo também que Deus dê saúde a todos, aqueles que estão inscritos nesse canal, e que Deus possa abençoá-los em todo momento das vossas vidas. Irmãos, a questão a qual eu vou abordar hoje é uma questão muito importante para nós que cremos no Evangelho de Jesus Cristo. A questão é das falsas doutrinas, irmãos, das falsas doutrinas e das igrejas que se autodominam exclusivas. Isso daí é muito grave e é um tema recorrente em diversas tradições religiosas, especialmente dentro do cristianismo. Dentro do próprio cristianismo, onde há uma ênfase aos ensinamentos sobre o final dos tempos, ok? E nesse modelo, nesse contexto, nós vamos encontrar diversas denominações, não é só uma, é diversas. Então, já quero dizer que o que eu vou falar aqui não se refere a uma denominação só, mas a diversas que estão se afastando, ou melhor, a sua liderança está afastando a igreja da Bíblia. E o afastamento da igreja da Bíblia, que é a apostasia dos últimos tempos. Não é você sair de uma denominação porque aquela denominação não prega mais aquilo que é para ser pregado. Então você sai porque você não vai ficar comendo uma coisa que não é a palavra, alguma coisa que não é da palavra de Deus, é da boca do homem, irmãos. Então aí está um grande sinal do final dos tempos, a descrença da palavra de Deus nesses últimos dias está muito grande, e esses pontos relacionam certos conceitos que apontam para a escatologia cristã, que é realmente o estudo do final dos tempos. Não precisa ter muito conhecimento, não. Basta pegar a Bíblia e olhar o que está acontecendo ao seu redor. Por isso sempre nós devemos estar informados, irmãos. Mesmo que, isso não me interessa. Não, você tem que estar informado. Porque o Senhor Jesus falou, irmão. Ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele não falou só orar, ele falou vigiar. E o que é vigiar? É estar atento para que não venha tropeçar e cair. Há muitas advertências bíblicas a respeito disso, irmão. Muitas, não é uma só. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem várias advertências sobre a presença também de falsos profetas, mestres que são falsos mestres nos últimos dias. Eu posso dar até exemplos. Nos últimos tempos, na verdade, né? Nos últimos tempos, porque a gente não sabe quais são os últimos dias, mas nos últimos tempos. Bom, posso dizer que nós estamos vivendo os últimos tempos. Podemos, olhando em nosso redor, logicamente nós já vamos encontrar características. E hoje podemos dizer que um exemplo bem claro está escrito em 24 de Mateus, versículo 24, quando Jesus Cristo disse, surgirão falsos profetas, falsos cristos, enfim, até falsos cristãos, irmãos. Entendeu? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Da mesma forma, também, se você procurar em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, você vai encontrar que Paulo alerta que virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas se cercarão de mestres que dirão o que vocês querem ouvir. Então você veja bem, quando você vai numa denominação, e essa denominação você gosta de ouvir certas profecias, então ele vai dizer o que você quer ouvir, que para ele é mais vantagem. Ele não vai pregar o evangelho, porque o evangelho não vai dar lucro para a pessoa que quer, ao invés de falar a verdade, quer engodar o coração das pessoas e ensinar falsas coisas, usando a própria palavra de Deus para fazer com que a pessoa venha se desligar daquilo que é espiritual, irmãos. E nós temos que ter muito cuidado, porque nesses momentos, irmãos, é que nós encontramos as dificuldades, as lutas e as provas
nós procuramos algum lugar nesse momento. Temos que ter cuidado. E muitos, naquela aflição, ele entra em qualquer porta. E de repente ali ele encontra uma profecia, alguma coisa que isso pode fazê-lo enganá-lo. Mas aqueles que são escolhidos de Deus não ficam. Isso nesses últimos dias nós somos conhecedores que muitos estão saindo de determinados lugares, mas não é por causa de alguma coisa de pecado, porque quer fazer pecado, como muitos dizem, saiu porque não era de nós, saiu porque é o joio. Nada disso. O joio o Senhor vem colher no fim, é o Senhor que vai colher, irmão. O joio não sai assim. O joio fica no meio do povo até o dia da colheita. Então quem fala que esses que estão saindo é o joio é porque não entende a palavra de Deus, nada disso. Isso quer dizer, a igreja promove ensinamentos e cria uma exclusividade e diz para a pessoa também que ali é um caminho, que ali é o lugar certo. Irmão, isso não é uma igreja, eu estou dizendo, tem outras igrejas que fazem a mesma coisa. Então nós temos que ver isso, irmãos. Isso é um sinal dos últimos tempos. E existem cristãos que acreditam nessa proliferação dessas falsas doutrinas a ponto de ficar com a sua mente cauterizada. Entendeu, irmãos? Mas nós temos que nos afastar dessas coisas. Isso é uma apostasia. Então, se nós invertermos o quadro aí, a denominação pode falar que está havendo uma apostasia porque eles estão se afastando. E ao contrário disso, você está saindo de alguma coisa que apostatou, que desviou você da verdadeira fé, da verdadeira escritura, da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. E muitas das vezes você estava enganado. Mas lá faz milagre, mas lá tem prodígio, mas Deus opera. Sim, a sua simplicidade, a sua ingenuidade e a sua fé. E Deus não vai deixar de te ouvir. Porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua alma. Isso pode acontecer até com uma pessoa que nem frequenta nenhuma denominação. Pode ter certeza. Por quê? Porque a pessoa tem fé em Deus, crê de verdade, crê em Jesus Cristo. E ninguém ainda fala nada com ele não conhece. Ele crê no Evangelho, ele ama a Deus. Se ele pedir, será que Deus não vai dar, irmão? Por que o Senhor mandou, salvo erro, Pedro na casa de Cornélio para batizá-lo? E Pedro não queria ir, está em Atos dos Apóstolos isso. Pedro não queria ir porque achava que ali era tudo imundo, porque ainda não havia entendido. Você vê, o próprio apóstolo ainda não havia entendido que a salvação não era somente de uma determinada nação. E muitos também, da mesma forma hoje, acham que a salvação ela só é para uma determinada igreja. Isso, irmãos, se chama exclusivista. E Deus não é um Deus exclusivista. Deus é um Deus que olha para todo aquele que clama a Ele em espírito e em verdade, irmãos. E nós temos que ter discernimento. Porque se nós não tivermos discernimento, irmão, nós sabemos que espíritos enganadores e até de demônios se manifestam para nos enganar e para levar alguém para um lugar que não está mais de acordo. Poderia ser que estava, mas se desviou por causa do quê? Já vou explicar por causa do quê, irmãos. Nós temos que ser discernimento espiritual, irmãos. Temos que ser vigilantes, irmãos. A vigilância é algo muito importante dentro desse parâmetro, porque através da vigilância você não come tudo que põe, você examina, você quer saber de onde que veio aquela comida, porque senão você não come. Mas hoje está assim, irmão. Até mesmo quando você vai no restaurante, materialmente falando, se você já ouviu alguma fama daquele restaurante, alguma fama ruim, você não vai lá. Às vezes aconteceu mais do que uma vez. Acontece isso, viu, irmãos? As pessoas sabem, nossa, aquele restaurante tem uma comida, mas eu não gostei, porque eu achei que aquela cozinha não estava muito limpa, e enfim, a outra pessoa já vai ficar com o pé atrás e ir ali. Não é? Então, o lugar que nós vamos buscar a Deus, em alguma denominação, às vezes, irmão, já está contaminado, não adianta. Você vai num lugar, aí você vai me dizer, mas então onde é que eu vou buscar a Deus? Os verdadeiros adoradores, irmão, adorarão a Deus em espírito e em verdade.
Eu não estou dizendo para você sair de onde você está. Eu estou falando a verdade. E a verdade é esta, que nós temos que estar em Jesus Cristo. Você observa que Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, ele não falou nada que era para fazer. Olha, eu vou para o meu pai, vou voltar, vocês ficam em Jerusalém. E não, ele falou só isso. Mas ele não falou assim, olha, vocês agora tem que depois, que vocês têm que fazer também, ir nos lugares, levantar igrejas, levantar templos, porque vai ser muita gente. Ele não falou nada disso. Mostra para mim na Escritura aonde ele falou isso. Eu fico assim, tanto, como é que eu posso dizer, espantado ao ver hoje líderes religiosos pregando somente construção, somente dinheiro, e na hora da pregação, que tem que ser feita da bendita e santa palavra de Deus, não tem nada, e quando tem, ele usa daquele artifício que eu acabei de falar aqui, que ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Deus é contigo, Deus te ama, Deus está na tua vida, Deus vai abrir uma porta e vai fazer virar o teu cativeiro. Hoje você está aqui, mas amanhã você vai estar sentado do lado do rei, porque você é que nem um Mardoqueu, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida, um milagre tão grande, todos vão se espantar, você vai sair de onde você está lá atrás do rebanho, Deus vai te colocar na frente, porque Deus tem uma obra muito grande na tua vida, e para você saber que é Deus, dá um glória a Deus que Deus visitar a tua alma. Todo mundo quer ouvir isso. Todos vão dar glória a Deus, todos vão querer, ai, Deus falou comigo, Deus falou comigo. A pessoa sai com aquilo, e o que você aprendeu? Você aprendeu a fugir do pecado? Você aprendeu que Jesus Cristo veio e que ele é o suficiente para a nossa salvação? Você entendeu que dentro das Sagradas Escrituras nós temos que estar em oração, em comunhão, em vigilância? Você não entendeu nada. Você não sabe nada do que está escrito. Você tampouco lê a Bíblia, nem conhece. Porque você não é incentivado. Porque se você começar a ler a Bíblia, é logicamente que você vai ter discernimento espiritual e a própria Bíblia vai encorajar você, né, a ser mais vigilante e discernir os espíritos, certo, irmão? Testando os ensinamentos contra as Escrituras. Está escrito em 1 João 4, versículo 1. Esse discernimento é vital para evitar ser enganado por falsas doutrinas e falsos mestres. Por isso nós temos que ter o discernimento. Mas para termos o discernimento, é necessário também de termos o conhecimento. Por quê? Porque você pode ser enganado pelo próprio falso profeta. Olha, eu não estou sentindo isso, o que está acontecendo? Ele pode vir com outra palavra. Porque o diabo é astuto. E nem ele mesmo não sabe que está sendo usado pelo maligno. Então, irmãos, a finalidade desse canal é para que não venha se proliferar essas falsas doutrinas. Igrejas que reivindicam a exclusividade. Irmãos, muitos cristãos têm que entender uma coisa, que não é uma igreja só, é um CNPJ que vai te salvar. É uma igreja, espiritualmente falando, espalhada por todo mundo, irmãos. E o Senhor quer que você permaneça dentro da sã doutrina, uma doutrina sadia. O que é sã? É uma coisa que tem saúde. Agora você vai num lugar e ali você escuta uma pregação que te deixa enferma, que te deixa com depressão. Você escuta uma pregação que diz que daqui 3 dias Deus vai virar o teu cativeiro e não vira nada. Isso não é sã doutrina. Isso é uma mentira. Sã doutrina é aquela que Jesus Cristo já está na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a sã doutrina. Se você está em Cristo, você já está na sã doutrina, porque o próprio Jesus Cristo é a sã doutrina. Ele nos doutrinou. A primeira coisa que ele falou foi essa: amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos vai se resumir nesse. Isso é uma sã doutrina, vinda da boca de Cristo. Quanto a usos e costumes, nós sabemos que se nós temos o Espírito de Deus em nós, nos visitando ou nos alertando, nós não vamos andar de uma forma que vai trazer escândalo
nenhum cristão que é cristão vai andar por aí de qualquer jeito. Isso não quer dizer que você tem que delinear medida de roupa ou de saia ou de calça, sei lá. Isso é costume. Uma pessoa que vai numa igreja que não que é cristã, mas vai numa outra igreja que tem outros costumes, às vezes vai até com uma calça, mas é uma calça que não retrata o seu corpo. Nós não podemos perder o pudor, o caráter. A sã doutrina, ela está no nosso caráter, na nossa personalidade, na forma de nós falarmos e tratarmos as pessoas. A sã doutrina, ela faz nós amarmos, nós termos paciência, nós temos aquele cuidado para não machucar as almas. Isso faz parte da sã doutrina. Quando você vê alguém dissimulado, alguém perturbado, levanta numa igreja, irmãos, ainda para pregar, e depois aí ataca o povo e fala pesado, coisas pesadas, e até chega um momento que ele chega até a jogar praga no povo. Se você não voltar mais aqui não é o teu lugar, não sei o quê. Eu cansei de ouvir palavras, você quer sair, sai, Deus coloca 10 no teu lugar. Hoje você não ouve mais. Ué, o Espírito Santo mudou? Não, é porque aqueles que pregavam isso, naquele tempo, tinham um certo domínio, porque o povo não tinha tempo até para ler a Bíblia, mesmo porque muitos deles trabalhavam de dia à noite, às vezes até do trabalho já ia direto para a igreja. Mas quando aconteceu aquela enfermidade que vocês já sabem, o povo teve que ficar em casa. E como não tinha nada para ser feito, muitos deles começaram a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, eu não sabia isso, olha, eu não sabia aquilo. Ué, mas a minha denominação não é assim. Aí começou a descobrir o Evangelho. E nisso a pessoa despertou. E foi naquele lugar e já não sentia mais alegria, porque via tudo ao contrário. Ele ia num culto, não falava de Jesus Cristo. Ia no outro, não falava do Evangelho. Ia no outro, não falava da salvação. Ia no outro, não falava... Quer dizer, era sempre a mesma coisa. Ele começou a observar, peraí, estou o ano inteiro... uma vez eu vi um irmão, eu não vou falar o nome, né? Ele começou a observar, eu estou o ano inteiro ouvindo a mesma palavra. Não vou para não perder o assunto. A mesma coisa, embora seja outra palavra, mas a exortação praticamente quase é a mesma. E ele começou a observar isso, né? E eu conheci um irmão que pregou, estava falando que este ano foi difícil para você, mas o ano que vem Deus vai virar a tua vida, vai abençoar toda a igreja na face dessa terra e Deus vai fazer uma obra de libertação. Irmão, naquele ano veio essa enfermidade. Eu até acredito que aquela palavra que ele pregou foi contra eles mesmo, porque aquele ano veio a enfermidade na terra, infelizmente, ceifou muitas vidas, ninguém tem prazer nisso. Porém, eu quero dizer para vocês uma coisa. Porém, dentro desse tempo que aconteceu tantas coisas que nós não podemos falar aqui, muitos sofreram, muitos deixaram de existir na face dessa terra por causa dessa enfermidade. Nós temos as nossas condolências, mas nesse tempo foi que começaram a abrir as escrituras, pessoas de algumas denominações, não só de uma. E aqueles que estavam em lugares exclusivistas começaram a perceber que a salvação não está no lugar, não está no templo, não está no prédio, não está na construção. A salvação está em Jesus Cristo. E hoje, o que nós vemos, irmãos pedindo dinheiro, cultos que parece até mais um negócio de comércio, e aí você percebe que o Senhor está longe, totalmente longe, porque o Senhor Jesus, Ele não quer isso. Ele quer que nós falamos agora, nesses tempos agora, sobre a salvação, irmão. Se não tiver a pregação da salvação, só ficar pregando essas coisas aí que não interessam, a pessoa está pregando totalmente fora do contexto de Jesus Cristo, do contexto bíblico e daquilo que Jesus Cristo mandou falar. Cuidado, irmão, prudência, para você não ser enganado por nenhuma denominação. Você tem que criar em você um espírito reto. E para isso, você tem que ter a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo. Ah, mas então para onde eu vou? Para o lugar que se aproxima mais da sua Bíblia, no sentido, não, então aqui tá, tem que usar isso, tem que usar aquilo, então eu vou para aqui. Não é nada disso. Você está totalmente equivocado. Você tem que ir para o lugar
que tem a palavra que fala de Jesus Cristo. Porque a palavra que fala mais, o inimigo, o diabo, irmão, ele não quer que fale de Jesus Cristo, você está entendendo? Quando a denominação fala para os seus pregadores para falar menos de Jesus Cristo e proferir mais profecias, o que você pensa que está ali dentro? Será que, eu faço uma pergunta, será que é o Espírito Santo? Discirna você mesmo, aprenda uma coisa, enquanto você não reconhece um lugar fértil, às vezes é melhor você ficar na tua casa, ora a Deus, lê as suas escrituras, e se precisar você mesmo faz a tua ceia, porque se você está num lugar que só tem denominação, que prega o evangelho triunfalista, o exclusivismo e aquele neopentecostalismo, essas coisas todas, igrejas que só falam que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, tem igrejas também que falam, ó, se você tem que dar porque é de Deus, já não é mais teu, não sei o quê, e fica fazendo negócios, trocas, entendeu, de favores, mas na verdade aquilo é para beneficiar o próprio que está na frente. Eu não sou contra aquele que está na frente ser ajudado um pouquinho, porque se ele realmente é um servo de Deus e ele está realmente vivendo exclusivamente para o Evangelho, exclusivamente eu quero dizer, porque aqueles que trabalham, que ganham seu dinheiro, é diferente. Mas hoje, irmãos, se uma pessoa se dedicar 100% para o Evangelho, eu não acho errado. A própria denominação fazer um acordo. A própria liderança fazer a liderança não, mas os membros realmente que são membros daquela igreja. Vamos fazer assim, vamos ajudar esse irmão, mas não, a pessoa não faz nada e diz que não ganha nada, mas por trás você vai ver que ganha milhões. Compra aviões, compra isso, compra aquilo, compra o carro. Aí você vê de repente com uma empresa, mas o irmão disse que não ganha nada. Aí depois, quando chega, como é que... Deus preparou, Deus fez isso, Deus preparou. Irmão. Se Deus te deu alguma coisa, se alguém sentiu de te dar alguma coisa, tudo bem, ninguém vai achar ruim com isso. Porém, não incite você a pessoa a fazer isso. Que seja a pessoa espontaneamente. Eu não acho errado se eu chegar, vamos supor, se eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro, e eu ver um irmão que está andando a pé, e eu perceber que ele está trabalhando mesmo para Deus, que ele está indo fazer visita, indo no hospital, e eu tenho um monte de carro, por que eu não posso dar um carro para ele? Eu posso, o carro é meu, eu dou para quem eu quiser. Mas não é assim que está acontecendo. Está acontecendo é abuso de poder espiritual. Se acha o rei, no lugar de Deus se coloca, se senta no trono e acha que é o que manda. E quem manda é Jesus Cristo. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Eu não estou falando de dízimo, não estou falando nada. Eu estou falando que existe, às vezes, alguma coisa, mas isso não pode ser uma coisa que a pessoa que está diante do povo deseje. Às vezes ele até recusa. Eu conheci um irmão, quiseram fazer uma reforma na casa dele, ele não deixou. Ele falou, não quero nada. Porque ele percebeu que aquela pessoa que queria fazer aquilo, queria cargo. Então, até isso a gente tem que ter cuidado. Certo, irmão? Já aconteceu casos comigo, irmão, tá? Da pessoa chegar para mim e falar, não sei por que senti te dar essa importância. E eu estava orando, porque eu tinha que ir para fazer uma viagem, numa missão, e a denominação que eu estava ajudava todo mundo, mas eu não ajudava. Então Deus preparou pelo lado de fora. E a pessoa nem sabia. Entende? E eu não pedi nada para ninguém. Eu não sabia que eu não ganhava, que eu não ganhava nada. Está entendendo? E o que eu fui fazer? Fui passear, fazer turismo, ficar no hotel 5 estrelas? Vai ficar no hotel que eu fiquei para você ver. Vai ficar no lugar que eu duvido que você fica. Tá? Uma vez Deus preparou de eu ir para a África, irmão, e eu fiquei num lugar que só Deus sabe como é que era. Nem luz elétrica não tinha. Era um gerador que tinha que ligar lá para ter luz. E de repente, às vezes de noite, a luz estourava em cima da cabeça da gente, caía caco de vidro e tudo. E um lugar que tinha cobra, que tinha tudo. Tinha que colocar um negócio debaixo da porta. Porque nós estávamos na missão, nós não pegamos coleta de ninguém. Foi assim que Deus preparou, de uma forma especial.
e nós fomos fazer, e ainda ajudamos aqueles que estavam lá. E quando voltamos para casa, irmão, eu sou meio gordinho, eu voltei magro, eu emagreci. Quer dizer, não é que eu voltei magro, eu emagreci. E nem até para comer um pãozinho, só tinha um e tinha uma pessoa atrás de... Só tinha dois. Tinha uma pessoa atrás de mim que ia comprar um e eu queria comprar o outro. Eu peguei e comprei um e deixei o outro. Para mim, aquele pãozinho só não dava, mas eu tive que comprar aquele. Não tinha outro. E eu podia comprar os dois. Eu que estava atrás não ia comprar nenhum. Eu olhei ele atrás de mim, né, naquela fila, eu peguei, ou melhor, eu podia comer um, né? Isso não foi na comprar, desculpe, irmão, eu fiz confusão aqui, vou falar. Eu estava dentro daquele hotel que se dizia hotel, né? e um outro hotel até, inclusive, que também era a mesma coisa, era quase tudo igual onde eu ficava, irmão. Só pela misericórdia de Deus. Pena que eu não tenho foto para mostrar para os irmãos. Tenho, mas está lá no Brasil, dentro de um outro computador, né? Então, irmãos, o que aconteceu? Eu na fila ali para comer, tinha 2 pãozinhos só no café da manhã. 2 no pratinho, já não tinha mais nada. Se não comesse aquele, ia ficar sem comer. Eu peguei e vi um senhor atrás de mim, e ele ficava olhando, e eu olhei para ele e percebi, se eu pegar os 2, acabou para ele. Eu acho que ele deve ter pensado a mesma coisa. Aí eu peguei um só, ele foi e pegou o outro. E eu tive a felicidade e a sorte de quando eu fui partir aquele pãozinho, que era um pãozinho desse tamanho assim, um cabelo dentro do pão, tudo enrolado. Ai meu, parece aquele cabelo parece uma... Como é que chama aquilo? Uma espiral. Tá entendendo, irmão? Fui fazer a vontade de Deus. Fique firme, irmão, tá? No Senhor Jesus Cristo. Cuidado para você não ser enganado. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém e amém.